Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu tive Covid há 2 semanas atrás. Comecei com sintomas leves e tudo, depois eles foram piorando, tive um dia bem ruim de sintomas e hoje eu ainda tenho um pouco de pigarro na garganta e um pouco de tosse. Mas eu conversei com várias pessoas, tenho visto os estudos, esses sintomas mais leves, eles duram um pouco mais de tempo. Não, eu ainda não percebi nenhuma sequela, eu estava com perda de olfato e paladar há algum tempo, mas foi melhorando essa semana e eu acredito que eu estou 100%, tá? Então só a tosse mesmo que incomoda às vezes, incomoda os outros também, porque hoje a gente está numa situação de mundo que uma pessoa tossindo é estranho, né? Assusta. E eu trabalho fora, então o pessoal lá fica assustado quando eu começo a tossir. Mas eu sempre tô de máscara também, então tem esse fator, né? E além disso, durante o meu quadro de Covid, eu fiz testes e postei no Instagram, né? Os resultados dos testes. Mostrei lá que eu tinha dado positivo. E depois de 7 dias, o meu teste deu negativo. E isso gerou um monte de dúvidas e gerou alguns depoimentos de pessoas que deram positivo no teste, um teste de antígeno, esse teste rápido, e que saíram do isolamento com recomendação médica. Isso me preocupou muito. Eu vou citar um exemplo, tá? Da Francine. Francine, nossa seguidora. Inclusive, se vocês não me seguem no Instagram lá, @olaciência, a gente tenta responder todo mundo, tá? Na DM do Instagram e posta conteúdo que não vem aqui pro YouTube. Então, se vocês quiserem seguir, eu recomendo muito que vocês sigam lá. Vocês vão ficar sabendo de tudo que tá acontecendo no Olá Ciência e também na minha vida pessoal, que eu às vezes costumo postar lá também, pelo Instagram. E aí a Francine, ela disse que teve Covid, ela ela estava com 7 dias de sintomas, ela fez 3 testes. Um no início, um com 8 dias e outro com 10 dias, tá? E no início ela logicamente deu positivo, o com 8 dias deu positivo e o com 10 dias também deu positivo. E ela foi repetir com 14 dias, que foi quando deu negativo. É isso que ela tá contando na mensagem aqui. E o que ela contou e que me chamou muito a atenção foi isso aqui, ó. Ela foi no posto de saúde no 8º dia, após o início dos sintomas, após o início do positivo, tá? Deu positivo, eu voltei na unidade para solicitar um novo atestado. Então é muito comum que as pessoas preocupadas, né, com a Covid, de transmitir para os colegas de trabalho, vão até um médico para buscar um novo atestado, já que elas estão positivas. E são pessoas extremamente conscientes, porque a recomendação oficial do Ministério da Saúde é que você, com 7 dias, você pode sair do isolamento, mesmo sem fazer teste. E eu sempre falei para vocês que autoteste vai gerar problema por causa disso, vai ter gente que não vai saber interpretar, e essa liberação só baseada nos dias, tem algumas pessoas que passam dos 7 dias transmitindo o vírus. Então isso seria um problema, tá? É, então ela questionou o médico e o médico disse que era normal dar positivo e que poderia continuar assim por vários meses, mas não significava nada e que eu não estava transmitindo vírus nenhum. Quando o médico fala isso, me preocupa muito, porque eu acredito que não foi a única pessoa, já tinha ouvido essa história, e quando acontece com os seguidores aqui do canal, eu fico mais preocupado ainda, porque eu sei que está disseminado, que vocês são uma bolha de pessoas conscientes. Imagina as pessoas que não estão com informação sobre isso, entendeu? Então, quando chega para mim, eu fico muito preocupado. Um profissional de saúde falar que um teste de antígeno dá positivo e ele pode ficar dando positivo por vários meses, me preocupa pelo seguinte: teste de antígeno, pessoal, não vai ficar dando positivo por vários meses. O que dá positivo por vários meses é o PCR, é o teste molecular, aquele que você faz no laboratório. Autoteste positivo significa que você tem uma carga viral capaz de ser detectada no teste, e essa carga viral pode representar infecção e transmissão, tá bom? Vou explicar por quê. Então, a diferença do teste de antígeno para o teste PCR é o seguinte: no teste de antígeno, que é aquele autoteste que você pode fazer em casa, ou na farmácia, que é aquele teste rápido, né? Que é basicamente esse aqui que está na foto, tá bom? Não da Abbott, isso aqui é a marca, mas existem várias outras marcas, tá? Ele vai detectar diretamente partes do vírus, o antígeno. Então, ou ele vai detectar antígenos que estão ali na cápsula, no capsídeo do vírus, que é a bolinha que ele tem, ou a proteína spike, pedaço da proteína spike, aqui eu coloquei uma proteína spike gigantesca aqui, só para vocês entenderem. Então ele vai detectar a presença do vírus diretamente no corpo. Então, se você tem um teste de antígeno positivo, significa que onde você coletou o material, que normalmente é no fundo do nariz ou na garganta, tem vírus ali. Entendeu? Então, muito provavelmente você está transmitindo. E o teste de PCR, o laboratorial, aquele teste que demora às vezes 2, 3 dias para sair o resultado, ele detecta indiretamente o vírus
ele detecta indiretamente o vírus, né? Através do RNA. Então ele vai pegar o material também do fundo da garganta, do fundo do nariz, ele vai macerar aquele material, vai liberar tudo que tem ali e vai inclusive liberar o RNA. E aí tem uma técnica que detecta esse RNA viral. Às vezes, o vírus já foi degradado pelo sistema imune e o RNA do vírus fica ali protegido. Fica ali protegido por gotículas, fica ali protegido por cápsulas virais e tudo. Não significa que o vírus está íntegro infectando. E por ser um teste laboratorial, o teste de PCR tem uma capacidade de detectar o vírus com muito mais potência. Ele é muito mais forte para detectar. Então ele tem uma sensibilidade maior, que a gente fala. O teste de antígeno tem uma boa sensibilidade, mas ele, dependendo da carga viral, se cair muito, ele não detecta mais. Então, existem pequenos casos em que o teste de antígeno dá negativo e a pessoa ainda tem o vírus transmitindo. Mas se o teste de antígeno deu positivo, é porque a carga viral está muito alta e o vírus está em grande quantidade no corpo, muito provavelmente sendo transmitido quando você fala, quando você tosse, quando você respira, porque ele está ali no fundo do nariz. Quando o teste de PCR dá positivo, o vírus pode estar morto ali e só ter sobrado o RNA. Então, graficamente, como é que a gente representa isso? Tá? Aqui, essa curva azul é a carga viral na pessoa. Então, imagine que a pessoa ela pegou o vírus aqui nesse dia, tá? Com a Omicron, isso está muito estreito, esse período entre o início da infecção e o período em que a pessoa se liberta do vírus, ele está muito mais próximo do segundo dia ali, do terceiro. Por isso que os sintomas eles estão aparecendo muito rápido, eles estão se resolvendo muito rápido, até porque as pessoas também estão vacinadas. Então a resposta imune está agindo rapidamente. Então qual que é a tendência? Você se infecta, com 1, 2, 3 dias você começa a apresentar sintomas. Esses sintomas vão ser muito intensos no primeiro e no segundo dia, e depois eles vão se resolvendo, ficando apenas pequenas sequelas. Tá? Isso é muito clássico da vacinação. Você está resolvendo o problema rápido, porque seu sistema imune está agindo muito rápido e muito intensamente. Tá? Então, a pessoa que tomou vacina, ela pode ter sintomas muito fortes, mas ela não vai ser hospitalizada, não vai ficar grave, porque o vírus não vai conseguir progredir. Então, o que acontece normalmente é isso aqui: a carga viral sobe muito e depois ela cai ao longo do tempo. Isso pode ser ao longo de 10, 12 dias, ela vai cair para zero ali, tá? Tem um período. Outra coisa. Aqui é a sensibilidade do PCR, a capacidade de detectar. Então, para que ele detecte, a carga viral tem que estar acima dessa linha pontilhada aqui. E aqui é a sensibilidade de um teste rápido. Então, como eu falei para vocês, ele tem menor capacidade de detectar o vírus. Então, quando a carga viral sobe muito, muito mais do que ela subiu no PCR, é que você vai começar a dar positivo no teste rápido. Então, tem um período aqui que é o PCR, ele dá antes de você estar infeccioso. Então, o PCR pode pegar o vírus antes de você desenvolver sintomas, antes de você estar no período de infecção, que é uma grande vantagem do PCR, tá? E o teste de antígeno, normalmente, ele dá o positivo quando você já está infeccioso, porque a carga viral está tão alta que você está transmitindo. Então, esses primeiros dias aqui, eles são bem perigosos, você está transmitindo muito. E aí chega um ponto que ele, na verdade, não é bem definido assim, que é o período em que a carga viral começa a cair, ao ponto de não ser mais detectada no teste, e você está meio sem saber se você está transmitindo ou não. Se você tem 7 dias de sintomas e deu negativo no teste, muito provavelmente você não está mais transmitindo. Mas se você deu 7 dias de sintomas e deu positivo, significa que a sua carga viral está acima do limite de sensibilidade do teste, que já é muito baixo, entendeu? Então, você tem muito vírus no corpo. E esse vírus ainda pode estar sendo transmitido. Então, quando o médico da nossa seguidora lá, Francine, ela vai no médico e o médico fala para ela que o teste pode dar positivo por meses, ele está falando do teste de PCR, ele não está falando do antígeno. E a nossa seguidora foi uma das 1% das pessoas, tem menos de 1% na verdade, que passam dos 10 dias e pode chegar com 14 ainda transmitindo, tá? Mas até 10 dias, entre 9 e 10 dias após o início dos sintomas, 1% das pessoas ainda estão transmitindo. E essas pessoas podem dar positivo no teste de antígeno. É o que aconteceu com ela. Então ela ainda estava transmitindo e o profissional de saúde mal qualificado, sem saber interpretar o teste, passou uma informação errada. Se ela fosse para o trabalho sem máscara, ela contaminaria o restante da empresa. Entendeu? Então é um problema seríssimo que acontece no nosso país, que é um mal entendido sobre teste de Covid. Se você está positivo no teste de antígeno, você tem que se isolar até o teste de antígeno ficar negativo,
porque você provavelmente está transmitindo. Não existe isso de o teste de antígeno dar positivo por meses. Existe o teste de PCR, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Esse é o alerta aí. Deixa eu ver se vocês entenderam. Tem alguma dúvida? Porque eu acabei explicando aqui e não li os comentários, tá? Lucas, minha mãe teve Covid no início da pandemia. Até hoje o exame de sangue acusa IgM. Ela já fez várias vezes e tem medo de tomar vacina pelo IgM alto. Quantas vezes ela tomou vacina? Quanto tempo tem desde a última dose da vacina? Porque o IgM sempre vai subir e ele pode dar positivo durante alguns meses. O IgM, ele é um bom indicador de infecção recente ou vacinação, tá? Mas ele não vai chegar a zero rapidão. Ele pode dar positivo e dependendo do caso, por isso que eu falo que é complicado interpretar exame, galera. Existe exame qualitativo, tá? Que vai te dizer se você tem ou não positivo para IgM ou IgG. Esses aí já são exames de anticorpos, tá? Indicou positivo, aquele exame de fita, indicou positivo no IgM, pode dar positivo por meses, porque você não sabe qual que é a quantidade, entendeu? Mas o exame quantitativo, que é um exame mais caro, um exame mais elaborado de sangue, que você faz no laboratório, se ele estiver indicando lá, presença de X, tem vários exames, né? Alguns indicam unidade, tem outros exames que indicam concentração. Se indicar uma certa concentração de IgM, ele pode dar positivo para sempre, porque ele não vai chegar a zero, tá? Mas ele vai ficar abaixo do limite de detecção do exame, mas zero é muito difícil. Então, às vezes, o limite de detecção do exame está tão baixo que o IgM sempre vai dar positivo. Então, não fique com medo de tomar vacina porque o IgM está alto. Tem que seguir a orientação técnica. 30 dias desde a última infecção, desde o início dos sintomas, se você teve Covid, você já pode tomar vacina. Não deixe de tomar porque você ouviu de alguém falando que o IgM está alto, não sei o quê. Gente, hoje não vale a pena mais fazer exame de anticorpo. Todo mundo que tomou vacina vai ficar dando positivo, negativo. Para Covid, existem pouquíssimos testes em que o IgM detecta a presença do vírus. São testes mais caros que vão buscar ali anticorpos específicos contra proteínas que não estão nas vacinas, tá bom? E se você tomou Coronavac ou outra vacina de vírus inativado, pode esquecer, seu IgM e IgG sempre vão dar positivo. Éder, quando peguei Covid, testei positivo no 7 e no 10º e só no 14 que deu negativo. Então, até o 10º, você provavelmente estava transmitindo o vírus. O meu pai teve Covid também, falei no 8º dia ele deu positivo, e aí falei para ele ficar em casa isolado. Fez o teste. Só saiu de casa quando o teste deu negativo.